Com a lei de Gauss agora, a gente vai fazer um estudo do condutor carregado. Lá atrás a gente já discutiu o seguinte: se um material condutor for carregado, o que vai acontecer com ele? As cargas vão ficar na superfície. Consequentemente, o campo elétrico no interior dele vai ser nulo. Isso nós fizemos essa discussão já lá atrás, que a gente falava, desde lá das primeiras aulas de campo elétrico, a condição necessária para ter campo é a presença de carga. Tá. Hoje, com a lei de Gauss, a gente vai conseguir demonstrar esse teorema. Depois nós vamos fazer a aplicação do fio infinito e o plano infinito, que é o disco carregado. Vocês vão ver. E aí depois a gente vai fazer simetria esférica e possivelmente fazer algum exercício na aula ainda de hoje. Bom, então vamos colocar aqui, projetar aqui o... Bom, condutor carregado. A lei de Gauss permite demonstrar um teorema importante a respeito dos condutores. Isso aqui que nós já acabamos de dizer. Se uma carga em excesso é introduzida a um condutor, a carga se concentra na superfície do condutor. O interior do condutor permanece neutro. Tá. Como que a gente pode imaginar isso? Vamos imaginar que eu tenho um condutor. Se de alguma forma eu for adicionando cargas nesse condutor, o que vai acontecer? As cargas vão ficar na superfície. Experimentalmente, como que eu poderia comprovar isso? Se eu tivesse cargas aqui no interior, o que ia acontecer? Conforme eu fosse adicionando cargas, eu poderia ter uma corrente elétrica no interior desse condutor, o que não se observa. Ele coloca aqui, ó. A figura mostra um corte de um pedaço de cobre pendurado por um fio isolante, com uma carga em excesso aqui. Coloco uma gaussiana abaixo da superfície do condutor. Então, eu tenho uma gaussiana quase no limite do condutor aqui, conforme vocês estão vendo. O campo elétrico no interior do condutor deve ser nulo. Aí ele coloca aqui no texto. Se não fosse assim, o campo exerceria uma força sobre os elétrons de condução, os elétrons livres do material, que estão presentes no condutor, e produziria uma corrente elétrica. Então, haveria um movimento de cargas no interior desse condutor. Se você pegar um material condutor e for adicionando cargas, você pode até observar aqui um movimento de cargas para essas cargas irem migrando para a superfície do condutor. Mas é um movimento que é rápido e essas cargas migram para essa superfície. Elas não vão ficar no interior do condutor. Não vai ter campo elétrico no interior do condutor. Porque se assim tivesse, os elétrons de condução teriam um movimento aqui, os elétrons que a gente chama de elétrons livres, que nós já fizemos uma discussão sobre eles já. Ele até coloca aqui, um campo elétrico existe durante um certo tempo, enquanto que o condutor está sendo carregado. Entretanto, a carga adicional logo se distribui de forma que o campo elétrico interno se anula e as cargas param de se mover. E é a situação de equilíbrio eletrostático. Mais para frente, daqui um pouco, nós vamos estudar que a situação de equilíbrio eletrostático, a gente vai estudar aqueles efeitos da blindagem eletrostática, a gente fala gaiola de Faraday, por exemplo, que um raio atinge um carro e não acontece nada com quem está dentro do carro. Próximo capítulo. Nós vamos estudar isso aí. Por exemplo, casos que o raio atinge avião, todas essas situações. Um celular, quando você envolve ele em papel alumínio, você tenta ligar, que ele não toca. Essas situações que nós vamos discutir estão relacionadas com esse condutor em equilíbrio eletrostático. Deixa eu projetar aqui de novo. Uma outra discussão que o Halliday coloca aqui, que parece até bem básica, o campo elétrico ele não vai depender do condutor, ele vai depender da distribuição de cargas. Okay? Aqui eu tenho uma situação, por exemplo.
Se eu pegar esse condutor aqui, que tem uma parte oca no interior dele, aí eu coloco uma gaussiana aqui envolvendo esse buraco. O que você imagina? Quanto que vai valer o campo elétrico nesse buraco? Alguém? 0. 0, justamente por não envolver cargas, correto? Tá. Agora, vamos imaginar que esse oco aqui vai se estender até quase no limite desse condutor. Que isso aqui vai ficar pelo menos uma casquinha só condutora. O que você vai continuar acontecendo? O campo elétrico vai continuar sendo 0 no interior do condutor. Conseguem imaginar isso? Porque eu não vou ter carga. Então, o campo elétrico vai ser diferente de 0 aonde? Na superfície e para regiões externas a esse condutor. E a lei de Gauss nos ajuda a prever isso. Se eu colocar uma gaussiana aqui fora, eu não vou envolver uma quantidade de cargas? E se eu envolvo uma quantidade de cargas, é sinal que eu tenho um campo naquela região. Ok? Que é o que é discutido nesse texto aqui. Que eu acho que é importante depois, eu recomendo vocês darem uma lidinha aqui, que é bem bacana esse texto aqui, para você entender que se eu tenho um condutor, o campo elétrico no interior dele é nulo, porque as cargas migram para a superfície. Ok? E agora, nós vamos fazer aqui para calcular o campo elétrico próximo a um condutor. Campo elétrico externo a um condutor. Então é como se eu tivesse um plano. Meu Deus. Deixa eu projetar a figura do livro, que eu não vim ao mundo para ser lembrado pelos meus desenhos. Bom, vamos analisar essa figura aqui. Pela discussão que nós fizemos, as cargas ficam na superfície do condutor. Então eu vou colocar uma superfície gaussiana para ver o fluxo através dela. Tá. Essa superfície gaussiana aqui ele colocou um cilindro, mas eu poderia pôr um paralelepípedo, poderia colocar qualquer figura gaussiana aqui para medir o fluxo. Analisando de perfil, o que a gente observa? Essa região aqui é o interior do condutor e aqui é a superfície do condutor. Como a gente já discutiu, o campo elétrico é 0 no interior do condutor. Então a gente vai analisar o fluxo por esse cilindro
O fluxo nessa região aqui é zero, eu vou ter fluxo somente nessa região. Por que que eu vou ter fluxo só nessa região? Porque o campo elétrico é nulo no interior do condutor. As discussões nós já fizemos. Se não fosse, eu teria movimento dos elétrons livres do condutor, que não é observado. Eu teria uma corrente ali. Isso não é observado. Então, eu vou calcular esse fluxo através disso aqui. Que é para determinar o campo elétrico em regiões próximas. Aqui há um plano carregado. Ok? De dimensões, a gente fala infinito para a gente desprezar os efeitos de borda, as regiões onde o campo elétrico não é tão bem comportado. Então, vamos lá. Fazendo essa análise aqui, eu vou desenhar essa figura 2 aqui. O desenho já de perfil, esse de lado aqui, existe. Então, as cargas estão aqui na superfície do condutor. Eu vou colocar uma gaussiana aqui que divide parte interna e parte externa. Vou colocar pontilhadinho. Outra coisa que é óbvia. O campo elétrico não pode depender da gaussiana. Senão eu escolho um cilindro. O Vitor escolhe um paralelepípedo. O outro escolhe... Vai mudar o campo elétrico? Não, né? O campo elétrico nessa região aqui é igual a zero. O vetor nulo. E aqui eu tenho um campo elétrico radial para fora. Vamos lá. Integral de superfície de E escalar n dA é Q sobre ε0. Se eu pegar o fluxo pela lateral aqui, eu não preciso nem fazer, né? Porque o vetor normal é essa lateral, é perpendicular ao campo elétrico. O fluxo será somente através dessa superfície, a tampa desse cilindro. E aqui, como o campo elétrico é zero, eu não tenho fluxo. De E dA cosseno de 0 grau é Q sobre ε0. Como eu tenho carga distribuída em um plano, eu vou escrever campo elétrico uniforme, integral de dA. No lugar da carga, eu vou colocar sigma vezes a área. De onde vem isso? Sigma carga por área, que nós utilizamos já lá no capítulo anterior. Então, E vezes a área é sigma área sobre ε0. Então, o campo elétrico nas proximidades de um condutor é dado por sigma sobre ε0. Acredito que nós fizemos isso aqui por causa do condutor e por causa do isolante, nós vamos fazer agora. Agora nós vamos fazer isolante carregado em plano infinito. Esse plano infinito, que é o caso do disco, quando o raio do disco tendia a infinito, que nós fizemos. Tá. Só que era um disco isolante. Sim, Rafael, o sigma é a densidade superficial de carga da placa. Bom, então nós vamos fazer agora esse plano infinito. Agora, no caso do isolante, se eu fizer aquela... olhar de perfil esse disco, o que vai acontecer?
eu vou ter cargas. E o meu campo elétrico não vai ser nulo nessa região, porque no interior de um isolante, o campo elétrico não vai ser nulo. Eu vou ter cargas distribuídas por todo o volume daquele material. Então, eu vou ter campo elétrico para as duas direções. Ok? Eu vou colocar aqui a minha gaussiana. Bom, então vamos lá. Vou colocar minha gaussiana agora envolvendo as duas regiões. Aqui eu vou ter meu vetor normal. Aqui eu tenho meu vetor normal. E a lateral da gaussiana nem preciso colocar, porque tem um cilindro aqui. O vetor normal sai desse plano. E as linhas de campo elétrico estão aqui, então são perpendiculares. Escalar em dA é igual a Q sobre ε0. Então vamos lá. Eu vou fazer integral de superfície de E escalar em dA da base, mais integral de E escalar em dA do topo. Isso é igual a Q. Que, como eu tenho no disco, eu penso numa densidade sigma. Então vai ter sigma A sobre ε0. Se eu pegar aqui o campo elétrico, ele é paralelo ao vetor normal, na base e no topo. A uma distância, se eu tenho uma distribuição de cargas aqui, que ela é constante, eu vou ter um campo elétrico que para essa posição aqui tem o mesmo valor. Então eu vou ter E integral de dA cosseno de zero, mais E integral de dA é igual a sigma A por ε0. Integral de dA vai dar a própria área, 2EA é igual a sigma sobre ε0. Então, E é sigma sobre, o A cancela, né? Sigma sobre 2ε0. Vocês lembram do campo do disco carregado quando o raio tendia a infinito? Depois de um caminhão de contas, nós chegamos que o campo era dado por sigma sobre 2ε0. Por causa do raio tendendo a infinito. Com a lei de Gauss, em 2, 3 linhas a gente chega no resultado. Se animaram com isso ou não? Mais ou menos. É um pouco abstrato entender a lei de Gauss. Depois de um pouco de estoicismo intelectual, você conseguir entender ela, aplicar ela vai te facilitar muito a vida. Talvez não seja um pouco abstrato, ela é bem abstrata. Só que depois a gente vai usar uma ideia parecida com a lei de Gauss em outras modelagens lá na frente. A vida de vocês ainda está fácil. A nossa, a minha, de vocês, a gente só precisou entender e aplicar. Você imagina quem pensou nisso tudo, nessa modelagem toda. Nós somos felizes ainda.
Ah, mas é elegante, fica bonito. Olha isso. Você resolve em 3 linhas. Você demorou 10 folhas de caderno para fazer todas aquelas integrais. Professor, é só uma coisa. Esse negócio de, então, de Oi? integral de área, que a gente coloca essa bolinha, é só para indicar que é da superfície Diga, lá, Vitor. não muda nem, nada no processo de integração em si. Vitor, eu não estou conseguindo escutar. Tá dando para ouvir agora? Agora sim. Essa bolinha, então, que a gente coloca na integral, é só para mostrar, então, que é uma integral de área? Isso não vai mudar em nada a forma como eu vou integrar? A forma de integrar não vai mudar em nada, mas ela está significando que você está somando, nesse caso, você está somando fluxo por toda uma superfície que é fechada. Ok? E não necessariamente você vai somar sempre em cima de uma superfície fechada. Você pode fazer o fluxo somente por uma área. Ok? Beleza. Por exemplo, você tem uma carga aqui, você tem uma placa embaixo. Você pode calcular o fluxo através dessa placa, entendeu? Entendi. Ou você pode colocar, por exemplo, dentro de um paralelepípedo, essa carga, que aí você vai ter uma superfície fechada, entendeu? Ou dentro de uma esfera, que é uma superfície mais simétrica. Correto? Quando for uma superfície fechada, a gente coloca a bolinha. Quando não for uma superfície fechada, a gente não coloca a bolinha. Beleza. Que é uma integral de superfície. Mas a forma de resolver é a mesma. Eu acredito, eu não sei em que cálculo que vocês estão. No 3. Ou no 3 ou no 4, em algum momento vocês vão ver algumas aplicações que usam integral de superfície. Vocês devem estar vendo o que em cálculo agora? Então, a gente passou por parametrização de curva, agora a gente está vendo o... Eu esqueci o nome. Alexandre, você lembra o nome do que a gente está vendo agora? Teorema de Green, teorema de Stokes, teorema da convergência. Derivadas parciais. Derivados parciais, extremamente importante. Tem várias aplicações na física que usam derivadas parciais. E é fácil, né? É. Não, tem coisa bem pior que derivados parciais. Vocês já viram coisas bem piores que derivados parciais. Bom, próximo caso. Essa daqui tem uma discussão interessante. Bom, deixa eu fazer o caso do fio infinito. Lei de Gauss. Simetria cilíndrica. Na superfície aqui, eu vou imaginar agora o caso que nós resolvemos. Fio infinito. Bom.
Tem um fio infinito. Ele vai possuir um campo elétrico que é radial para fora em todas as direções do espaço. Conseguem imaginar isso? Tá para cá, tá para cá, tá para lá. Para todas as direções do espaço, eu tenho campo elétrico saindo. Então eu vou colocar uma superfície gaussiana envolvendo aqui. Uma superfície gaussiana de uma altura H e um raio R aqui. Bom, vocês conseguem imaginar que eu vou ter linhas de campo elétrico atravessando todo esse cilindro que envolve essa carga? Vou até colocar uma figura aqui do livro para facilitar um pouco a visualização de vocês. Estão vendo esse cilindro aqui? Conseguem imaginar que eu vou ter linhas de campo elétrico por toda a superfície dessa superfície gaussiana atravessando? Como se fossem várias flechas saindo aqui? Sim. Tá. Então eu vou calcular o fluxo através dessa superfície gaussiana. E calculando o fluxo através dessa superfície gaussiana, eu vou conseguir determinar o valor do campo elétrico E a uma distância R do fio infinito. Exatamente como a gente fez sem usar a lei de Gauss. A gente pegou aqui, calculou, pegava um elemento de carga aqui, tinha um dE. Um outro elemento aqui, um outro dE. Depois a gente fazia o somatório de menos infinito a mais infinito desse fio, achava o campo elétrico resultante. Legal. Hoje nós vamos fazer o quê? Esse fio infinito está aqui, com a distribuição de cargas, e nós vamos achar o campo elétrico, o fluxo elétrico através dessa superfície. Com isso, a gente vai determinar o campo. Muito bem. Então, integral de superfície de E escalar M dA é igual a Q sobre ε0. Essa carga Q aqui, lembre-se sempre que é a carga envolvida pela superfície gaussiana. Ok? Tanto que ela costuma ser escrita assim, Q-env. Se eu pegar um elemento aqui de área, aqui dA, o campo elétrico é radial para fora, o meu vetor normal também. Então, isso aqui vai ficar integral de superfície E, integral de dA, é Q envolvida sobre ε0. Então, E, qual que é a área da lateral? Vocês concordam comigo que se esse fio é infinito, eu não vou ter fluxo nem na base, nem no topo? Eu só vou ter nas laterais do cilindro? Meu Deus. Sim. Então, o meu dA é como se eu pegasse uma folha de papel, fizesse isso aqui. A área dessa folha aqui, como que eu acho? 2πr H, não é isso? Sim. A área não é lado vezes lado? Esse comprimento aqui como que eu calculo ele? 2πr H. Então, essa área. Então, E que multiplica a integral de dA é a própria área, 2πr H, que é envolvida. Quando a gente pensa no fio infinito, a gente pensa na densidade lambda de carga. Lambda H, que é a carga envolvida por essa gaussiana, sobre ε0. Campo elétrico é igual a lambda sobre 2π ε0 é. Em quantas linhas nós resolvemos? Floreando um pouco, 4 linhas.
Para fazer isso aqui, do outro método, a gente caiu numa integral trigonométrica, fez substituição, foi, massageou aquelas integrais todas lá e chegamos nesse resultado, não foi isso? Então, é uma ferramenta abstrata, mas ela facilita a vida da gente. Quando eu era aluno, eu pensava assim, por que a gente não aprendeu primeiro assim e depois aprender do outro jeito? Como eu digo, porque nem sempre o mundo vai ser colorido e coisas bonitinhas. Você vai pegar casos, você não vai ter simetria. E aí, o que você vai fazer? Pede para o professor calcular. Tá. Uma discussãozinha bonita que nós vamos fazer aqui agora é sobre... Eu falei de placa condutora carregada. Legal. Aí você falou assim, que porra. Uma placa condutora carregada. Uma plaquinha aqui, uma plaquinha aqui. Para que serve isso? Muito bem, para armazenar energia. Se você já ouviu falar em capacitor, você tem duas placas paralelas. Você consegue armazenar energia, você armazena carga e, consequentemente, armazena energia. Ao ponto que você toca na tela de um celular, você consegue alterar a distância entre pequenas plaquinhas, como se fossem pequenas plaquinhas, e gerar um sinal elétrico para você conseguir mexer em alguma coisa no celular, por exemplo. Você tem, por exemplo, um portão, um ventilador, que ele precisa ter um motor que tem uma partida, você tem que ter uma liberação de energia para ter um pico de potência para colocar em movimento um motor. Aí você precisa de um capacitor. Então, a ideia de uma placa paralela, duas placas paralelas carregadas, é para a gente entender o caso de um capacitor, que está 2 capítulos para frente. Mas, eu já vou fazer uma discussão com vocês de um caso bonitinho aqui. Que eu tenho lá, por exemplo, 2 placas paralelas. Depois vocês vão ver que se a gente colocar um material isolante no meio, dá para você induzir para colocar mais cargas, armazenar mais energia. E aí, de vez em quando, dá umas surpresas interessantes, esses capacitores, quando eles estouram. Pá! Ou algumas coisas interessantes, por exemplo, você pegar um taser. O que é um taser? É um dispositivo, um capacitor que você descarrega em alguém. Ou, por exemplo, para você fazer uma ressuscitação cardíaca numa pessoa. Você pega aquele desfibrilador e tchum! Você dá uma descarga elétrica para contração muscular, ver se o coração volta a bater da pessoa. Então tem N aplicações. Ok? Então vamos lá, eu vou projetar aqui. Fizemos do isolante, fizemos do fio infinito, para vocês verem que facilita a nossa vida. Agora eu vou projetar isso aqui para a gente discutir. Vocês estão vendo essa foto aqui? Sim. Tá. Essa foto foi uma foto que foi tirada. A moça parou. Ai, que legal, tirou a foto. E saiu do local. Poucos instantes depois teve uma descarga elétrica, teve um raio que caiu nesse local. Então, quando você vê teu cabelo numa situação começar a levantar dessa forma aqui, vaza. Vaza do lugar que você está. Até faz uma discussãozinha aqui, bonitinha essa discussãozinha. Tá, mas tipo, ela tava andando normalmente e o cabelo começou a subir, ou ela tava segurando aquelas máquinas que faz o cabelo subir? Não, ela estava num parque, andando em um parque, e de repente ela parou num lugar e percebeu que o cabelo começou a levantar. Ai, que legal, tira uma foto. O campo elétrico estabelecido entre o solo e a nuvem era de tal magnitude que o ar já estava ionizado. O ar tão ionizado, se produziu um campo elétrico naquela região que foi fazendo com
que aquele cabelo fosse se alinhando com o campo elétrico, né? E virou aquele negócio. Então, assim, a pessoa estava quase morrendo e falou, ai, tira uma foto, que legal. Olha que coisa, parece brincadeira, né? Eu comentei isso um dia na aula, e uma aluna falou, nossa, teve um dia que eu estava numa cachoeira e meu cabelo começou a levantar desse jeito. Eu falei, olha, partindo da parte científica, é bem provável que seja um campo elétrico estabelecido, algo parecido, que poderia ter uma descarga elétrica daí a pouco naquele local. Ou se acredita em outras coisas, né, uma entidade que chegou ali, mas não é muito provável, não. Mais provável pensar num campo elétrico estabelecido. E, nossa, eu fico imaginando, gente, como que a pessoa não saber ciência é perigoso, né? A gente vive um momento muito típico disso, né? Agora eu vi gente já fazendo campanha anti-vacina. Eu não sou obrigado a me vacinar. Já estava previsto por Darwin, né? Vamos lá. Quer ver que no 10ª edição tiraram a discussão? Ficou só no 9ª. Aí eu fico com cara de bobo aqui, né? Cada edição o Halley emagrece mais. Um dia não vai ter nem integral, mas... Mas eles tiram e não adicionam mais nada? Ele vai ficando mais fraquinho. Lógico, corrigem alguns erros, sim. Não vamos falar só, né, a parte ruim. Mas... muitas vezes... tiram. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho uma situação. Cadê? Imaginem aqui essa situação lá. Eu tenho uma placa carregada positivamente. Eu tenho um campo elétrico radial para fora dos dois lados aqui. Aqui eu tenho uma placa negativa. Um campo elétrico que aponta para as cargas negativas, como já é de conhecimento da gente. Se essa placa tiver... Oi? Legal. Minha cara fazer isso. Agora sim? Agora sim. Tá. Eu tenho uma placa aqui com carga positiva. Eu tenho linhas de campo elétrico que apontam radiais para fora. E aqui eu tenho uma placa com carga negativa. Campo elétrico radial para dentro. Se eu colocar uma placa dessa em frente da outra e as duas possuírem a mesma densidade de cargas, o que vai acontecer? Esse excesso de cargas dessa região migra para essa, vai ficar toda na superfície, e essa carga aqui vai ficar toda na superfície também do condutor. Correto? Tá. O campo elétrico não é sigma sobre 2ε0, ou sigma sobre ε0 que nós calculamos? Quando tem essa situação aqui? Sim. Tá. Então vamos imaginar. O campo elétrico que esse aqui possui, nessa região seria positivo para a esquerda, devido a essa distribuição de cargas, e devido a essa seria o quê? Horizontal para a direita. Se eu somasse os dois campos elétricos nessa região, daria 0. Se eu pegasse aqui, nessa região, devido às cargas negativas, o campo seria para a esquerda. Devido às cargas positivas, seria para a direita. Se eu somar os dois, dá quanto o campo aqui? 0. E no centro entre as duas placas, o que vai acontecer? O campo elétrico devido à carga positiva é horizontal para a direita e devido às cargas negativas, horizontal para a direita. Então, o campo elétrico aqui no interior vai ser o quê? O dobro desse valor que ele tinha aqui e aqui.
Conseguem imaginar isso? E quanto maior a intensidade desse campo aqui, depois nós vamos ver, maior a quantidade de energia que eu consigo armazenar nesse sistema aqui. E essa quantidade de energia armazenada aqui vai ser interessante para a gente estudar os capacitores. Correto? Aí ele coloca um exemplozinho aqui. E por que eu falei, mas essa placa não está mais... Essa região aqui não está mais perto da placa positiva e essa não está mais perto da placa negativa? Olha a expressão para o campo elétrico. Devido a essa distribuição de cargas, ela depende da distância? Não. Então, para pequenas distâncias, isso é válido. Ok? Então, vamos lá. Aí ele colocou um caso aqui de propósito. Ele colocou duas placas carregadas, só que ele fez o seguinte: a placa positiva possui densidade superficial de carga maior que a placa negativa. Se a placa positiva apresenta uma densidade de carga maior que a negativa, então o que vai acontecer? O campo elétrico vai ser zero aqui? Oi? Não. Não, porque o campo elétrico devido à placa positiva é maior do que da negativa. Nessa região aqui também, à direita das cargas negativas, o campo elétrico devido à carga positiva é maior do que a negativa. Então, o campo elétrico também não é nulo. É a diferença entre os dois, produzido pelas cargas negativas e pela positiva. E aqui no centro é o quê? A soma das duas contribuições. Então, ele faz essa discussão. E devido à distribuição positiva, está aqui o valor. Sigma sobre 2ε0. O E produzido pela distribuição negativa está aqui. Aí ele faz a discussão, a direita e a esquerda. A esquerda e a direita vai ter o mesmo valor, que vai ser a diferença dos módulos de um e do outro. E no centro vai ser o quê? O somatório dos dois. Mas o caso mais importante que a gente estuda na física é quando a gente tem a mesma quantidade de carga aqui e aqui, que é o capacitor. Esse exemplozinho aqui é bem simples, depois se vocês puderem, façam ele, é importante. Professor, só para clarear, então, a ideia ali, naquela ali que tem o campo que está zero, no caso, então, a direita, por exemplo, nesse ferrinho verde aí, o da direita, por exemplo, do lado esquerdo dele tem cargas negativas, do lado direito, então, vai ficar as positivas ou ele vai ficar inteirinho negativo? Eu não entendi isso. Qual figura você está falando? Nessa que eu estou aqui agora? A figura C. Tem ferrinho da esquerda e da direita. Aí, por exemplo, as cargas positivas se acumularam do lado direito e do lado esquerdo desse mesmo ferrinho. Não tem carga. Ah, tá. Não tem nenhuma, então. Não. Ah, tá. Beleza. Até porque, em um condutor, as cargas migram para a superfície, não é isso? É que eu entendi que ia ter alguma coisa naquela outra superfície ali, aí eu fiquei meio confuso, mas agora eu entendi. Não. A partir do momento que eu aproximo, eu deixo toda a distribuição de cargas nessa posição e nessa. Antes estava mais dividido, tá vendo? Estava dividido pelo condutor, nas duas extremidades. Tanto que ele faz uma discussão aqui, ele chama de 2σ1, que ele chama de sigma, que aumenta essa densidade aqui nessa região aqui, ó. E nessa região. Então, esse é um exemplozinho muito simples, vocês vão fazer em pouco tempo, e é importante para vocês darem uma entendida nisso aqui. Bom, estou apresentando ainda ou não? Tá. Bom, aqui. Aqui continua uma parte que é importante, antes da gente fazer alguma aplicaçãozinha. Simetria esférica.
Agora usar a lei de Gauss para demonstrar dois teoremas das cascas que foram apresentados lá atrás. Primeiro deles, uma partícula carregada situada do lado de fora de uma casca esférica, com uma distribuição uniforme de carga, é atraída ou repelida como se toda a carga estivesse no centro da casca. Como que seria isso? Entenderam o que está escrito ali ou não? Eu tenho uma esfera carregada. As cargas estão onde? Na superfície, não é isso? Tá. Se eu colocar uma carga, tem aqui essa superfície. Se eu colocar uma carga aqui, essa carga é atraída por essa esfera como se toda a carga dessa estivesse no centro. Esse foi um teorema que nós usamos lá na lei de Coulomb, que viemos usando até agora. Com a lei de Gauss a gente consegue provar isso. Ok? E conseguimos provar também que se eu colocar uma carguinha no interior dessa esfera carregada, dessa casca, ela não é atraída, justamente porque o campo elétrico é nulo. Ok? Resultado esse que vai ser muito importante lá na frente, quando a gente estiver estudando potencial elétrico, com aquelas discussões que eu falei agora há pouco. Então vamos lá. Vamos usar a lei de Gauss, demonstrar dois teoremas das cascas que foram apresentados no módulo. O primeiro que diz isso aqui, como eu acabei de explicar para vocês. Então a figura mostra uma casca esférica de raio E-rão. Tá vendo esses pontinhos aqui? Isso aqui está representando como se fossem as cargas na superfície da casca esférica de raio E-rão. Aí eu coloquei duas gaussianas. Essa S1, que é a superfície gaussiana 1, e a S2, que é uma superfície gaussiana 2. Tá. E aí eu vou analisar duas regiões. Primeiro, para a superfície S2. Eu não falei que eu tenho uma carga Q nessa esfera aqui? Sim. Então eu vou usar agora a lei de Gauss para determinar o campo elétrico feito por essa distribuição de cargas. Correto? Então eu tenho a situação que é a seguinte. Tem uma gaussiana S1. Aqui eu tenho um condutor de raio. A casca esférica de raio E-rão. E aqui eu tenho uma gaussiana, S2. Aqui nesse pontilhadinho aí, que está até com umas bolinhas no desenho, eu tenho uma carga aqui. Então vamos lá. Ele começou ali, então eu vou fazer. Usando a superfície S2. Então, integral de superfície, através de S2, de E, escalar M dA, é igual a carga envolvida sobre ε0. Então vamos lá. A superfície gaussiana 2, qual é a carga que ela envolve? Não é essa carga que está aqui? Que é a carga que eu chamei de carga Q, que eu falava no enunciado. Então, se eu pegar as linhas de campo elétrico que saem aqui, são perpendiculares à superfície, radial para fora. E o meu vetor normal, ele é radial aqui para fora também. Então, isso aqui vai ficar como? EdA cosseno de zero, então vai ficar. Outra coisa, a distância dessa distribuição de cargas até essa superfície gaussiana, ela é constante. Então, o campo elétrico é uniforme em todos os pontos dessa superfície gaussiana. Então, E, integral de dA, é Q sobre ε0. Então, E que multiplica. dA é a própria área, 4πr², é Q sobre ε0. Então, E
é Q sobre 4π ε0 R ao quadrado. Esse não é o mesmo valor do campo elétrico que se eu tivesse essa carga toda aqui no centro? Então, com a lei de Gauss, eu consegui determinar esse teorema, que o campo elétrico e, consequentemente, a força elétrica que atrai uma carga que estiver aqui fora, se eu botar uma carga aqui, é a mesma que se toda essa carga estivesse concentrada no centro dessa esfera, correto? Isso que nós já discutimos. Então, o primeiro teorema está demonstrado. E agora, o segundo teorema, que a gente fala que o campo elétrico é nulo no interior do condutor. Então, vamos para a Gaussiana 1. Até coloquei aqui que é na superfície S2. Integral de superfície de E escalar em dA é Q envolvido sobre ε0, sobre a superfície gaussiana S1. Quanto que eu envolvi de carga na superfície S1? É uma casca. Eu nem tenho condutor aqui dentro. Então, a carga envolvida é zero. Se a carga envolvida é igual a zero, E igual a zero. Ok? Com a lei de Gauss, nós conseguimos chegar nesse teorema da casca esférica que a gente estava utilizando desde lá de trás. Lá no ensino médio, quando vocês estiverem dando aula disso aqui, vocês vão falar, ó, considera como se a carga estivesse toda centralizada. Ok? Lógico, se alguém der esse problema para os alunos fazerem em algum momento da vida lá no ensino médio. Eu tenho uma sugestão melhor, professor. Ah. Ensino médio, você só vira e fala, gente, pega o Moisés, página tal e tal. E senta e deixa o povo ler. Toda manhã em jejum, 50 páginas do Moisés no Sensvai. Volume 3. Mas é muito bom aquele livro. Em eletroclássico, ele será um dos utilizados. Vamos fazer uns casos de aplicação agora, para a gente finalizar. Vamos lá. Deixa eu pegar uns exercícios. Ó, isso aqui, quando eu tiver uma esfera que é isolante, eu vou fazer um exemplo depois para eu usar isso aqui. É bem intuitivo. Se eu tiver uma densidade volumétrica homogênea, carga por unidade de volume da esfera toda é igual a carga por unidade de volume da esferinha, da gaussiana. Aí você consegue saber a carga envolvida. É bem básico isso aí. Bom, para começar, muito bem. O cubo da figura tem 1,4 metros de aresta e está orientado da forma mostrada na figura, em uma região onde existe um campo elétrico uniforme. Determine o fluxo elétrico através da face direita do cubo, se o campo elétrico em newtons por coulomb é dado por, na letra A por isso, na letra B por isso, na letra C por isso. E aí depois ele pergunta qual é o fluxo total através do cubo nos 3 casos. Como que eu vou fazer? No primeiro caso, deixa eu tirar um print aqui.
Alguém se atreve? Não. Projetar então aqui. Meu Deus, onde eu estou aqui? Bom, o campo elétrico no primeiro caso é 6I. Letra A. O campo elétrico é igual a 6I Newton por cubo. Ele quer a face direita do cubo. O vetor área, como que eu vou determinar? Tem aqui o cubo. Ele quer esta área aqui. Se eu não me engano, aqui está x, y, z. É isso? É. Então, o vetor normal a essa área está aqui. Qual que é a direção do vetor normal nessa figura? Então, o vetor área é o valor da área vezes a direção do vetor. A direção do vetor normal é J. Como ele tem 1,4 metros de aresta, então a área é 1,96. 1,96 J metros quadrados. Então, o campo elétrico no item A. O fluxo elétrico é igual a E escalar A. Vai dar E A cosseno de θ. Qual que é o ângulo formado entre o campo elétrico e a área nesse caso? O vetor área. Aqui é J. Aqui é I. Então é 90 graus. Então isso aqui, o fluxo é igual a zero. No B, o campo elétrico vale menos 2J. Newton por cubo. E a área de interesse ainda continua sendo nesse caso, fluxo é E escalar A. Então é menos 2J escalar 1,96J. 1,96 vezes 2 dá 3,92. Como é negativo, menos 3,92. Newton vezes metro quadrado por cubo. Esse é bem de aplicaçãozinha mesmo. C.
se o campo elétrico vale menos 3i mais 4k. E a área 1,96J. Se eu fizer o produto escalar aqui, então fica menos 3i mais 4k, escalar. Esse produto escalar dá quanto? IK escalar J, I escalar J dá 0, K escalar J dá 0. Então dá 0. Agora ele pergunta, isso foi para esta área aqui. Agora ele pede para refazer o exercício para todas as áreas. Então, por exemplo, o item A, 6i Newton por Coulomb. Esse é o valor do campo elétrico. Aí eu vou ter que fazer o produto escalar para todas as superfícies. Então vamos imaginar. Nessa superfície o campo elétrico está saindo aqui, tá? Entretanto, lá no fundo da caixa, o que vai estar acontecendo com o campo elétrico? Vai estar para cá também, não vai? 6i, está nessa direção aqui. Deixa x. Aqui o meu vetor normal está para cá. E aqui meu vetor normal está para onde? Quanto que vai dar o fluxo no fim das contas disso aqui? Consegue imaginar que as outras superfícies, para esse primeiro caso, vai dar 0? Que não atravessa? Então, só essas duas faces, a da frente e a do fundo, que vão ter. Só que aqui a mesma quantidade de linhas que sai é igual à mesma quantidade de linhas que entra. Quanto que vai dar o fluxo total nesse caso? 0. Ok? Refaçam para os demais. E você vai observar que vai dar quanto o fluxo quando eu somar para todas as áreas. O que você imagina que vai dar? 0. Justamente por quê? Porque eu não tenho carga aqui dentro. Correto? Tem um exercício aqui que é lindo. Que eu vou fazer a discussão dele com vocês. Que é muito bonita. Esse aqui eu quero que vocês façam também. Esse aqui. Lindo esse exercício. Fluxo e cascas isolantes. Uma partícula carregada está suspensa no centro de duas cascas esféricas concêntricas muito finas, feitas de material isolante. Então tem uma carguinha aqui no centro e tem duas cascas, A e B. A figura mostra uma secção reta do sistema. E a figura 23.37b mostra o fluxo através de uma esfera gaussiana com centro na partícula em função do raio R da esfera. A escala do eixo vertical é definida por fluxo 5 vezes 10 a quinta Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Determine a carga da partícula central, a carga da casca A e a carga da casca B. Lindo esse exercício. Vamos interpretar esse gráfico? Vamos lá. O fluxo aqui não está constante? Sim. Tá.
Então, até esse ponto aqui, aonde que eu estou? 2 vezes 10 à quinta? 2 vezes 10 à quinta, é o valor do fluxo, tudo bem. Mas, em que região dessa esfera aqui eu estou? Aqui eu tenho uma carga, uma casca, outra casca. Eu estou aqui fora, eu estou aqui entre as duas, eu estou aqui no meio. Onde que eu estou? Fora? Tá vendo o raio igual a zero? Começa aqui, não é? Ou seja, aqui no centro. Correto? Então, aqui no centro, eu estou envolvendo qual carga? Essa carga pontiforme aqui, e me deu um fluxo positivo. Então, o que que isso quer dizer? Que essa carga aqui, quando que o fluxo é positivo? Não é quando a carga é positiva? Sim. Então, eu já sei que essa carga central é positiva. Daqui, quando eu vou caminhando até chegar aqui em A, eu vou conseguir pegar mais cargas? Não. Não, porque eu tenho aqui uma casca em A, então aqui eu não tenho carga daqui até nessa região. Então, o que que vai acontecer? Daqui até essa região, o fluxo permanece constante, porque eu não consigo pegar mais cargas. E esse fluxo aqui é devido a qual carga? A carga central. Quando eu chego nessa região aqui, esse ponto aqui eu estou aonde? Não cai aqui para baixo? Sim. Eu passo a ter a influência das cargas que estão na superfície A. Então, esse ponto aqui é exatamente a superfície da casca A. Então, quando eu colocar uma gaussiana aqui, quais cargas que eu estou envolvendo? O senhor diz a gaussiana logo depois do A ou antes? Logo depois do A. Aí vai ser as da casca mais a central, não é isso? Exatamente. E analisando, eu não passei a ter um fluxo negativo? Sim. Então, o que que isso nos indica? E tem uma quantidade maior de carga negativa na casca. Uma quantidade maior de carga negativa na casca A do que a carga positiva que está no centro. Perfeito? Beleza. Agora, se eu continuar caminhando de A até chegar em B, de Também A sem até carga. chegar em B, vai ficar constante, que é essa região aqui, tá vendo? O fluxo permanece constante. Se eu colocar uma gaussiana aqui, as únicas cargas que eu envolvo são a da casca A e essa carga central. Quando eu chego aqui na superfície de B, olha o que acontece com o fluxo. Ele salta novamente para um valor positivo. O que que eu concluo com isso aqui? Que a casca B tem uma quantidade muito grande de cargas positivas. Maior que a soma do que tem na casca A e no centro aqui, correto? Isso. Maior que o somatório dessas duas aqui, porque o fluxo se tornou positivo quando eu venho para regiões acima de B. E depois, quando eu vou aqui para fora de B, o fluxo permanece constante, justamente porque eu não tenho mais cargas aqui fora. Lembrando, eu estou falando de fluxo, não estou falando de campo. Lógico, o campo elétrico vai diminuindo. Quanto mais distante eu estiver, vai diminuindo o campo. Aí o Vitor falou assim para mim, mas professor, mas se o campo diminuir, também não vai diminuir o fluxo? Não, porque não depende do raio. O campo diminui com o quadrado da distância. Só que a superfície gaussiana, a área superficial não aumenta com o quadrado da distância? O fluxo permanece o mesmo. O campo elétrico diminui, mas o fluxo permanece o mesmo, porque a área cresce com o quadrado da distância. Imagina uma esfera aqui. Aumenta, aumenta, aumenta. O raio vai aumentando com o quadrado da distância e o campo elétrico caindo com o quadrado da distância. O fluxo permanece constante. Muito bom. Muito bem, Vitor. Gostei da sua sacada. Agora nós vamos usar para resolver esse problema aqui somente um dos lados da lei de Gauss.
daquela expressãozinha. Nós vamos usar isso aqui, ó. Fluxo do campo elétrico, integral de superfície de E escalar NdA, que é igual a Q sobre ε0, não é isso? Então, ε0 vezes o fluxo elétrico é igual a Q envolvido. Vamos fazer o primeiro. Então, ε0, 8,85 vezes 10 a menos 12. Quanto que é o fluxo elétrico para o centro? Vamos fazer aqui. Partícula. Quanto que vale o fluxo? 2 vezes 10 é quanto? Acho que é quinta. Igual a Q envolvido. 16,7 vezes 10 menos 12 mais 5 menos 7, que é a mesma coisa aqui. 1,67, vem para cá, aumenta um lá, microcoulomb. Positivo, porque o fluxo é positivo. Correto? Então, Professor, é 8,85 ou 35? Porque se for 85 vai dar 17,7. Não, é 8,85 vezes 10 a menos 12. Gente, se não for isso, eu estou errando desde 2000. Não, é que 8,85 vezes 2 dá 17,6. É 17,7, né? Isso, 0,7. Vai chegar nessa hora. Tá. Agora o que nós vamos fazer? Eu quero saber a carga da esfera. Da casca 1. Professor, Y0, que... Oi. a vírgula não tinha que andar 2 casinhas para frente? 17,7. Não, 17,7 vezes 10 a sétima. Para dar 10 a menos 9, ele não teria que ir para... Não ia ter que ser 0,177? Não é nano, é micro. Ah, tá, desculpa. É um uzinho aqui. Agora, no que eu pegar a segunda gaussiana, eu vou ter aqui a partícula. Aqui eu tenho A. Eu vou colocar uma gaussiana aqui. Ok? Quais são as cargas que eu vou envolver agora? A da casca mais a da partícula, correto? Então vamos lá. Fluxo elétrico, que é menos 4 8,85 vezes 10 a menos 12 é igual a Q envolvido. Dois da 1,77, 3,54. Isso. Menos, né? Menos 3,54 microcoulomb. Agora, para tudo. Essa é a carga envolvida por essa gaussiana. É a carga da casca A? Não, é a somatória das duas cargas. Somatória dos dois, não é isso? O que eu sei? Q da partícula mais Q de A é igual a Q envolvido.
Correto? Q da partícula, 1,77 microcoulomb. Q de A, que eu não sei. Q envolvido, menos 3,54 microcoulomb. Então, Q de A, menos 3,54, mais 1, menos 1,77 microcoulomb. Microcoulomb menos... Menos 5,31. Menos 5,31 microcoulomb. Entenderam isso aqui que eu fiz? Sim. A mesma coisa agora eu vou fazer quando eu vier para cá. Vou pegar B aqui. Vou ter partícula A, B. Eu vou passar minha gaussiana aqui. Que eu vou envolver isso aqui mais a B. Correto? Então, fluxo elétrico vezes ε0 é igual a Q envolvido. Agora passa a ser mais 4. Mais 4? Mais 6, não é? Meu Deus, para enxergar isso aqui... Eu acho que é 6 vezes 10 a quinta, se não for me engano. 6, tá certo. 6 vezes 10 a quinta, vezes 8,85, vezes 10 a menos 12, que é envolvido. (5,31). Quanto? 5,31. Tá. Agora, Q envolvido aqui é o seguinte. Q envolvido é o quê? Q da partícula mais Q da casca A mais Q da casca B, não é isso? Isso. Mais 5,31 microcoulomb. Q da partícula, que é 1,77. Q de A, menos 5,31. Q de B, que eu não sei. Então, isso aqui vai ser 10,62 microcoulomb menos 1,77 microcoulomb é igual a QB. 8,85. 8,85 microcoulomb positivo. Ok? Se a gente tem o fluxo, a gente consegue também determinar o valor da carga que está envolvida naquela região, naquela distribuição de cargas. Vocês não estavam vendo, eu estava escrevendo no quadro, vocês estavam vendo a projeção, né? Não, a gente está vendo o quadro o tempo todo. Ah, é? Sim. Tá, beleza. Ó. Tarefa para vocês. Refazer as demonstrações. Estou até colocando no chat.
Foram quantas 2. demonstrações no total? 4? Oi? Quantas demonstrações foram no total? Acho que 4 demonstrações. Ah, tá, beleza. É pegar aquela sequência que está no Halliday e ir fazendo aquelas demonstrações. Então, é fazer as demonstrações, fazer os exercícios 2, 3, 5 e 14. Ler a teoria do capítulo. Pessoal, na próxima aula eu vou fazer vários exercícios. Vai ser uma aula só de exercício de lei de Gauss, envolvendo simetria cilíndrica, esférica, bom, vários casos aqui. Então, isso vai ser feito na semana que vem. E, feito isso... Oi? Só para confirmar, o capítulo 23, né? É. E, feito isso, aí na semana que vem, esses exercícios aqui vocês podem fazer, não precisa ser para entregar. Só para vocês estudarem mesmo e fazer essas demonstrações. Vocês precisam aprender a fazer. Não quero que você copie isso e taca lá no sistema. Quero que vocês estudem isso. E aí depois, semana que vem, eu vou fazer vários exercícios. Vai ser uma aula só de exercício de lei de Gauss, com várias aplicações. Aí na semana que vem eu vou dar uma tarefa valendo nota de avaliação, que vai ser só da lei de Gauss. Tá? Então, semana que vem, se preparem para a gente fazer vários exercícios de aplicação. E a tarefa dessa semana é vocês tentarem entender essas sutilezas da lei de Gauss, que tem bastante. Ok? Então, por hoje é só. Agradeço a presença de vocês. Alguma dúvida, alguma coisa? Então, um bom final de semana a todos.